Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos fazer uma live com o professor Gabriel Perecer, do Rio Grande do Sul, onde nós vamos falar da paternidade na idade mídia, né? Como educar essa geração chamada C, a geração do coletivo conectado. Bom, como é de praxe, eu quero divulgar os 3 livros que eu estou lançando, Metodologias Ativas, o que as escolas podem aprender, também o BNCC no chão da sala de aula e o livro que puxou toda a trilogia, que é o que as escolas podem aprender, não é? Até o dia 23. Esses livros custam R$ 99,90 na Conhecimento, www.conhecimentolivraria.com.br. Quero agradecer a todo mundo que já está entrando. Vai ser uma conversa bem legal hoje, em que nós vamos falar nessa Semana dos Pais, né, sobre paternidade. Começamos com o Paulo Rogedo, tivemos uma conversa bem agradável que está no canal, o que as escolas podem aprender lá no YouTube. O Gabriel já entrou, eu quero agradecer a todo mundo que está chegando, e você que está aqui pode convidar mais gente para vir para essa conversa que vai ser muito interessante. Olá, professor Gabriel. Salve, Paulo, tudo bom? Tudo bem? Está ouvindo bem? Tô, e você? Tudo na paz. Então, professor, como estamos aí no sul? Frio, calor? Agora nós já estamos nos despedindo do inverno, né? Agora a tendência é esquentar um pouquinho, pode ter um ou outro episódio de frio, mas a tendência agora é caminhar para a primavera, que é muito bom porque a temperatura aqui em Porto Alegre é sempre muito agradável na primavera, no outono. No verão faz muito calor e no inverno faz mais frio do que em Belo Horizonte. Mas é isso, agora nós estamos começando uma nova etapa aqui. Essa semana já foi mais quentinha. Isso. Eu quero agradecer o Jackson da Gente Jovem, né, que é quem faz a ponte aí entre nós dois. Agradecê-lo também pela disponibilidade. Muitas pessoas estão entrando. O professor Gabriel, Vamos lá. aqui em Minas, muita gente te conhece. Eu fiquei espantado hoje, mandei convite para muita gente, muito bom, né? E eu quero que você fale para nós da sua trajetória antes e durante a pandemia. O futuro ninguém sabe, né, Gabriel? Pois é, rapaz. Ninguém sabe. Agora, o que nós sabemos, e a gente ouve isso de todo mundo, e todo mundo quer dizer planeta também, nós estamos numa situação absolutamente inesperada, repleta de incertezas. E isso, claro, vou usar as mesmas palavras que todo mundo usa. Isso impactou a minha vida, isso alterou a minha rotina, isso destruiu os meus projetos, isso colocou em xeque uma série de convicções que eu tinha. Ou seja, eu passei por isso como todos os mortais. Estamos passando por essa situação desde 15 de março que eu entrei em casa e não saí mais. Se todo mundo fizesse a quarentena que nós aqui em casa conseguimos fazer, o Brasil já estava livre do vírus, porque são 5 meses de voluntário confinamento, que só não termina porque nós vemos a situação como está, né? Muito, muito negacionismo, muita gente usando a máscara no queixo, enfim, tudo isso que a gente vê o tempo todo, que a gente acompanha pelas redes sociais, pela televisão. E é isso realmente vai ficar marcado na história de cada um, né? Eu fico pensando nos adolescentes. Esses talvez são os que mais sofrem ou se rebelam, porque tem toda uma liberdade para conquistar e se veem restritos, né? Mas é isso, desde o dia 15 de março nós estamos aqui em casa nessa situação. E temos que aprender a
E você é um herói nisso, você é um exemplo de um educador que está o tempo todo pensando e tentando novos caminhos para continuar na batalha da educação. É, a gente tem tentado conciliar, fazer o uso do tempo, criar uma rotina, né? Para também sobreviver às angústias, né? Gabriel, uma coisa que eu queria te falar que é o seguinte, na filosofia, né? E também nas humanas, nas ciências humanas, todo mundo fala de era das incertezas, a gente fala desse período transmediático, midiático, tempos líquidos. Só que você ajudou a construir um conceito que eu gosto muito, que é o conceito da Idade Mídia, Uhum. né? E quando a gente compara a escola da Idade Média com a escola dessa Idade Mídia, eu queria que você explicasse a Idade Mídia. Lógico, outras pessoas também escreveram, mas você é um dos autores que trabalha esse conceito muito bem. Eu me lembro de ter lido um artigo seu em 2007, parece, sobre esse tema. Exato. Não, na verdade, Visionário, né? não, mas é um jogo de palavras, né? Um jogo de palavras, Idade Média e Idade Mídia. Simplesmente a gente pode expandir a ideia de Idade Média até aqui o final do século XX, porque a educação é muito conservadora, como toda instituição tende a ser conservadora, né? Então a igreja, a família, a escola são instituições que tendem a preservar o passado, a garantir as rotinas, e por isso a ideia de que estaríamos numa Idade Média até o. Deixa eu só consertar aqui. Estaríamos numa Idade Média até o ponto em que o virtual se torna real. Porque o virtual, até século XX, na linguagem filosófica, o virtual era aquilo que poderia se tornar real. Então, digo assim, ó, o Paulo é um virtual ganhador do Prêmio Nobel da Paz. Aquela cientista é uma virtual prefeita da cidade. A virtualidade estava associada à ideia de possibilidade. A partir dos anos 60, 70, com o advento da inteligência artificial, do aperfeiçoamento do computador, o virtual se tornou real. Quer dizer, aqui agora, nós, mediados pelo Instagram, nós somos a única realidade que existe e é uma realidade virtual. É uma realidade construída eletronicamente, tecnologicamente. E essa mudança é a mudança da Idade Média para a Idade Mídia. No momento em que nós estamos mergulhados na comunicação, mergulhados nas redes sociais, e nós somos aquilo que nós fazemos nas redes sociais. Quer dizer, quase que a realidade é substituída por uma outra realidade. Você imagina, né? Quer dizer, se eu morrer amanhã, essa nossa conversa continuará existindo e talvez ninguém saiba que eu morri, porque o virtual é mais real do que a própria realidade. E isso mudou e tem mudado e vai continuar mudando a nossa maneira de nos relacionar, de pensar, de escrever, de educar. Só que agora, com a pandemia, essa idade mídia quase que se expandiu de uma maneira cósmica, quer dizer, assumiu todos os cantos e está pressionando a realidade a tal ponto que a gente possa pensar que a única educação possível agora é esta que a gente está fazendo numa live, no Instagram, no YouTube, né? É isso, então a idade mídia nesse sentido é um conceito que de fato nasce de um jogo de palavras, não fui eu também o primeiro, também não sei quem foi, mas é aquela coisa de época, né, que vai se consolidando e se configurando à medida que várias pessoas vão adotando. E é isso, agora nós temos nas mãos esse conceito da Idade Mídia como uma era em que agora estamos com os dois pés. O que vai acontecer conosco, né? O,
Professor Gabriel, me diga, essa idade mídia ela impactou família, né? Então, e impactou sobretudo a escola, né? E agora, nesse momento, ela impactou família e escola ao mesmo tempo, porque antes, né? Antes eu me lembro de algumas diretoras que falavam o seguinte: não pode usar o celular na sala, né? Eu fui dar uma oficina de metodologia ativa e aí a diretora falou com os professores assim: agora todo mundo guarde o celular. E aí, assim que ela acabou de me apresentar, eu falei, por favor, peguem o celular. Aí ficou, não era nada contra ela, mas assim, a escola também está tendo que sair da idade mídia, do quadro, do giz, da aula expositiva, não que ela não seja necessária, eu acho muito necessária, mas assim, os pais estão tendo que entender a conexão e as famílias estão tendo que entender mais do que isso, né? Quando essa palavra pais não aborda tudo, eu prefiro usar famílias. E as escolas têm que entrar nessa idade mídia. Só que muito dessas tradições, dessas instituições, ainda são idade média, né? Alguns acreditam até que a Terra é plana, né? É verdade. Mas você sabe, você me fez lembrar que eu entrava em escolas, não me lembro bem em que ano, talvez isso também, 2004, 2005. Eu entrava em escolas e em vários lugares foi, foi criada uma lei, eram leis municipais ou leis estaduais que proibiam terminantemente o uso do celular. E se colocava o desenho do celular com uma faixinha vermelha proibindo o uso de celular. O celular estava proscrito da sala de aula. Então é nada mais Idade Média do que isso, né? Quer dizer, é, a proibição de um instrumento mágico que faz as pessoas não estarem onde estão, né? E isso realmente, por outro lado, é fantástico. Agora, nós estamos enfrentando ao mesmo tempo agora um tecno-estresse, uma overdose digital, uma, um fetichismo em torno da tecnologia, de modo que a família e a escola também se sentem ameaçados. Aí sim, agora sim, né? Ameaçados na sua existência real. Porque se nós não nos encontrarmos fisicamente, se nós não tivermos relações vivas, orgânicas, o que nós teremos nas mãos? Por isso também toda essa tensão, né, que nós estamos experimentando, essa discussão do retorno presencial que não é possível agora, mas isso mostra uma grande nostalgia. Né? A tecnologia não responde, não corresponde, não satisfaz plenamente nossos desejos de encontro, de relacionamento, de aprendizado. Mas, enfim, de modo que dentro dessa tensão toda, realmente a Idade Mídia se expandiu de uma maneira tal, que, claro que está gerando um cansaço muito grande. Professores que não aguentam mais ficar o dia inteiro na internet, né? Alunos que ligam a aula às 7 da manhã, vão deitar, e ao meio-dia acordam e desligam. A aula ficou acontecendo lá, ninguém tomou conhecimento, né? Sem falar no sentido contrário da coisa, né? Nos lugares onde a Idade Mídia não chegou. E aí o problema é outro. Aí o problema já não é excesso de Idade Mídia, é ausência de Idade Mídia, no momento em que a Idade Mídia é quase que a única possibilidade de continuarmos a escrever nossa história. É isso, é uma situação realmente de perplexidade, né? Estamos numa era das perplexidades. E, Gabriel, me diga, como que você percorre o Brasil aí, né, quando na normalidade, se é que essa palavra, se a gente dá conta, né, dessa palavra normalidade, você percorre o Brasil todo dando palestras, divulgando seu livro, seus livros, os vários livros, refletindo com as escolas confessionais e até laicas.
sobre essa paternidade, essa educação em tempos líquidos. Como que a gente concilia? Porque ontem, por exemplo, o meu sobrinho, ele mandou para mim, ele estava aqui no terreno, nós moramos 3 casas, né? Ele estava aqui, ele mandou o Feliz Dia dos Pais para mim pelo WhatsApp. E aí a tia perguntou, você não vai dar os parabéns para o seu tio, Paulo, né? Ele disse, não, eu já mandei a mensagem para ele. E às vezes no restaurante isso acontece, no aeroporto, você que transita muito, os filhos conversam pelo celular e perde esse caráter presencial. Até que ponto o afeto se perde nessa liquidez que o Bauman falava, nessa essa paternidade em tempos líquidos? É um troço estranho, né? Olha, eu acredito que, de algum modo, não se perde o afeto na medida em que ele está presente nas pessoas. Quer dizer, a minha mãe mora no Rio de Janeiro e eu todo dia troco recados com ela, porque não há outra maneira de manifestar meu afeto por ela. Então, numa foto, ela manda foto dos bisnetos, e aí eu mando também uma mensagem, falamos também pela tela do WhatsApp. Quer dizer, então não há assim, não acredito que o afeto seja prejudicado, mas que há uma transformação e não sabemos como essa transformação vai progredir, isso sim, isso é algo que a gente tem que pensar. Mas eu não acredito que, mesmo com todo esse excesso de tecnologia, nós percamos de vez a nossa humanidade. Ela está ameaçada, não há dúvida. Por isso que é importante a gente se educar nesses tempos e se humanizar nesses tempos. E em 2002 eu publiquei um dos meus livros que se chamava justamente O Professor do Futuro. Mas em 2002 a gente estava engatinhando. As aulas eram dadas por chat, era tudo muito primário, né? E daqui a 20 anos a gente vai olhar para o nosso tempo e vai achar também tudo muito primário, tudo muito primitivo. Não sabemos exatamente como as coisas vão caminhar. Mas naquela altura, em 2002, eu já fazia esse alerta de que era importante que o professor se preparasse para a tecnologia, mas não esquecesse o essencial. Na verdade, o professor é aquele que faz a ponte entre a Idade Média e a Idade Mídia, entre os valores da Idade Média, que continuam valendo, e os valores da Idade Média. O professor é um medieval e, ao mesmo tempo, tem que ser um medieval. Então, essa era a proposta do Professor do Futuro. Só que agora, engraçado, eu não posso relançar esse livro, porque o Professor do Futuro já está ultrapassado, o livro. Então, Sim. eu precisaria reescrever. Só que quando você vai reescrever um livro, se não for rápido, daqui a 5 meses, 6 meses, ele já está ultrapassado outra vez. Então é muito difícil você. Então, por isso que nas palestras talvez seja mais fácil, porque é aquele momento, é a captação daquela circunstância, daquela problemática, daquele momento, e dá para falar muito bem sobre o que está acontecendo. Mas escrever sobre isso é difícil, ao menos que você faça um livro em processo, que fique em algum site, em alguma nuvem, e a cada 6 meses atualiza tudo de novo para dar conta do recado, né? A sensação que a gente tem é que é uma. é, eu gosto muito de ficção científica, né? Assim, filme para divertir, curtir em casa. E a sensação agora é de uma ficção científica. Mas, Gabriel, aqui tem uma pessoa que está mandando recados para você, deixa eu falar aqui. É a Hum. Josefa Pedagoga Pordon. Ah, sim, a Josefa. Um grande abraço, Josefa. Entraram muitas pessoas, a Dani, neurocientista parceira, sempre aí toda quarta-feira. Tem o Dalton aí do Sul, que fica querendo tomar a Sim. Dani aqui de Minas, mas tá bom. É, Elaine Ferreira, é, Lima, Luciana, A Lu Bitelo, Daniela, que pediu para grande fazer amiga uma aqui do live. Sul.
Olha, o pessoal do Pará, é essa aqui que nós vamos colocar você em contato. Ela estava viajando, chegou hoje, Tá, tá? Ela quer que você vá ao Pará, nem que seja digitalmente por enquanto. é o jeito. E a Dani aqui de Minas, vocês podiam conversar um dia também. Ela é neurocientista muito legal. Muito bom. É, a gente está querendo criar, né, o Gabriel, um congresso agora online depois dessa enxurrada de lives, né? Então quero te convidar também. E vamos começar pelo Pará. A Dani vai estar com a gente, o Daltro, tem umas prefeituras lá querendo. Bom, mas olha isso, a gente viajava pra caramba, encontrava no aeroporto às vezes, né? Um cumprimentava o outro e ia. Tá aí a Paty também, do Rio de Janeiro. E agora a gente se encontra aqui, nessa coisa que o Bill Gates, no ano de 99, chamou de Estrada do Futuro. Ele chamou a internet de Estrada do Futuro, em 99. Eu achava aquele discurso uma coisa hiper vaga, e agora nós estamos com a geração C, que eu costumo chamar assim nos livros, né? A geração do coletivo conectado. Como é que essas infâncias e juventudes, na sua opinião, lidam com o conhecimento? Olha o Severino lá de Recife também. Uhum. Nesse livro do qual eu estava falando, O Professor do Futuro, eu fazia uma brincadeira porque a minha filha, naquela altura, minha mais velha, já deveria ter uns 3 anos, 4 anos. É. E ela ouvia muito já coisa de internet. Uma vez perguntaram o nome dela, ela respondeu: "Meu nome é ligia.com.br", porque ela já ouvia muito essa ideia do .com.br. E de fato nós nos transformamos em sites, nós nos transformamos em. Hoje somos memes, todos nós somos memes, todos nós somos. Enfim, nós somos figuras criadas no ambiente virtual. E claro, isso também mexe muito com as relações familiares, né? Para o bem ou para o mal, nós nos comunicamos assim, às vezes dentro da própria casa, como você disse. Chamar para o jantar gritando não dá certo, chamar para o jantar com uma foto do prato que está sendo servido vai dar mais certo do que gritar, né? Então a nossa autoridade, vamos dizer assim, de pais e de professores mudou de perfil. A nossa autoridade não é autoridade com essa geração C, não é autoridade do comando, do grito, da fala, do dedo em riste. Não, é também uma autoridade conectada, é também uma forma de dizer: olha, eu estou com você, eu pertenço à sua tribo, eu pertenço ao seu grupo. E é interessante porque a geração C, ela não está presa do ponto de vista etário. Você pode encontrar uma senhora, um senhor de 90 anos que pertence à geração C, porque a característica dela não é a, a, a faixa etária, mas o modo como a pessoa se comporta no seu dia a dia, cada vez mais conectada à virtualidade, às plataformas digitais, comprando, comunicando, criando, se colocando. Então, minha mãe tem 92 anos e ela é geração C. Ela está conectada. Eu converso com ela qualquer hora do dia, porque ela está conectada, ela é geração C. E a criança de 2 anos também já é geração C, né? Ou se bobear, já no útero materno ela também já está conectada. E essa hiperconexão, a gente sabe que ela é ambivalente. Por um lado, ela é fantástica, é realmente a concretização dos sonhos dos grandes escritores da ficção científica, e, ao mesmo tempo, é uma ameaça, porque podemos nos viciar nisso e perder de vista aquilo que é essencial na vida humana, que é o encontro, que é o diálogo, que é a capacidade de ter iniciativas conjuntas, transformar a sociedade, né? Senão eu fico apenas lá no ambiente seguro da internet, correndo o risco, que é o grande risco,
de me alienar de mim mesmo, de me transformar, de ser o meme que eu divulgo, de ser o perfil que eu construo no Facebook. E eu já me torno espetáculo de mim mesmo e me torno também algo que eu tenho que alimentar e construir todos os dias, né? Não como um ser humano normal, mas como quase que um escravo da minha própria imagem projetada nas telinhas e por aí avante. E é isso. Então, a geração C está aí, nós somos geração C. Nós somos essa geração C. Os que estão aqui agora são geração C também. Agora, como é que nós vamos gerar humanidade? É. E me diga, você falou dessa fobia, né, dessa tecnofobia, por causa desse tecnocentrismo. Eu queria fazer uma pergunta aleatória para você, que é o seguinte. Nós sabemos que o Brasil tem problemas graves de energia, tá? Aqui é uma elucubração mesmo. O Brasil tem problemas sérios de energia. E se tudo apagasse, como Raul Seixas disse, né? E se um dia a Terra parasse, assim, a gente não tivesse como abastecer os repositórios de energia, nós voltaríamos à tradição oral. Porque eu vejo que os jovens ficam 15 minutos longe do celular e já piram, né? Então, assim, como seria? Realmente, é um exercício de imaginação. O que será de nós se nós perdermos, de repente, o contato, né, com a tecnologia? Né? Olha, mas e na verdade, há muitos lugares do mundo que também sofrem com essa, não só com essa possibilidade, mas com essa realidade. Né? Uma época eu conversava com o pessoal de Angola e eles eram muito assim, muito simples e diziam, olha, aqui nós só temos um período só de conexão. E também com o pessoal de Cuba, tinham muita dificuldade Claro, não sei como mudou isso, já faz um bom tempo. Mas eu me lembro que era assim, havia dificuldades de conexão e acredito que hoje também haja. Né? Bom, agora mesmo, nesse momento, eu ouço relatos de lugares do país em que os alunos não têm como fazer, né? Não tem como fazer para entrar em contato. De alguém me contava que no Rio Grande do Norte, uma aluna de pós-graduação teve que andar 10 quilômetros para conseguir chegar no Wi-Fi de uma padaria para poder se comunicar com o orientador. Então, quer dizer, nós não estamos tão longe É que, claro, se você mora numa grande cidade, você mora em Belo Horizonte, mora em Porto Alegre, e se moramos em bairros bem servidos, com banda larga, tudo bem, mas a gente não é a maioria da população mundial. Então, existem muitas pessoas que estão excluídas digitalmente, e pode ser até que essa exclusão um dia aconteça de modo planetário, não se sabe, né? Quer dizer, tudo é possível, né? Se há uma pandemia, né, por que não haveria também um apagão planetário, um pan-apagão? Uma vez que toda vez que vira hiper, pode provocar um pane, né? Muitas pessoas são eufóricas, depois que acaba a euforia, vem a depressão. Nós estamos vivendo um período em que a humanização tem sido esperada de todos, né? A palavra empatia está na BNCC, cooperação, autoconhecimento, autocuidado. E os seus livros, eles versam sobre isso, eles falam sobre essa humanização, sobretudo do professor, né? E o professor está sendo, assim, hiper... eu queria não falar explorado, mas eu acho que não tem outra... o meu marxismo não me deixa sair disso. Assim, o professor tá sempre hiper... Ele está sendo hiper solicitado, né?